Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Restauração da Alma. Hoje nós leremos as palavras de Deus. Houve uma mudança nas postagens, né? Porque começou as aulas e na quarta e no domingo é certo que eu trarei a palavra de Deus e nos dias que Ele assim gerar em meu coração. Geralmente dia de sábado não tem postagem da palavra de Deus, a não ser quando o Senhor manda, não é? Porque Ele conhece o teu coração, o meu coração, e eu estou aqui por obediência. É um presente que Deus me deu, é uma honra falar as suas palavras. E a minha missão é falar aquilo que Deus quer que eu fale, porque é a mão poderosa de Deus que vai agir para cumprir a palavra que Ele tem liberado aqui no Restauração da Alma. Uma das suas missões é crer nas palavras de Deus. É as palavras de Deus gerar fé em você. E isso é real. Hoje nós iremos falar de um povo, porque antigamente eles não tinham o acesso que nós temos hoje da palavra de Deus. Talvez seus pais tenham falado a promessa que a vida de Abraão carregava. Ou não, talvez eles não soubessem. Mas uma coisa eles sabiam: a quem pertenciam. Eles sabiam que eram povo de Deus. E no momento de aflição, de pressão, de injustiça, eles clamaram a Deus. O processo de libertação que o povo de Deus viveu, começou com uma oração, começou com clamor, porque Deus mesmo disse a Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo, ou seja, o meu povo, eles pertencem a mim. Eu vi a sua aflição, o seu problema, trazendo para a minha linguagem, para os dias atuais. E é isso que o Senhor te diz também. Que Ele tem visto tudo. E que Ele tem peso na balança. E Faraó está em falta. Aleluia, glória a Deus. Essa história é uma história verdadeira. Essa história não é história de Cinderela. Essa história não só aconteceu no passado, como acontece nos dias presentes. Uma mulher teve a sua vida mudada. A vida dela foi mudada porque ela ouviu falar de Jesus. Ela gerou fé. Ela gerou expectativa. A multidão não ajudava. A sociedade, o tempo em que ela nasceu não ajudava. Ela tinha nascido também mulher. E naqueles tempos a mulher era muito subjugada. A mulher era muito oprimida. Então, além dela ter um fluxo de sangue na sua vida e ela viver isolada, ela viver só, ela ser rejeitada, abandonada, considerada como uma imunda, ela não desistiu da vida. Ela gerou fé em Jesus. E o Restauração da Alma traz as palavras de Deus, que pode sim te dar um futuro, que pode sim te libertar. Eis alguém aqui que nada do que tem hoje foi conquistado por força humana, mas tudo que eu vivo, o milagre, as melhoras na minha vida, nos meus hábitos, nos meus comportamentos, foram libertações feitas por o nome Jesus Cristo, por ouvir a voz de Jesus. Trazer um exemplo bem claro. Você pode estar no meio hoje, porque existe meio e existe grupos que trair é normal. Que não existe esse negócio de fidelidade. Mas quem te conduz é a voz do meio, é a voz do amigo ou é a voz de Deus? Porque eu te digo com toda a certeza, e você acha que no momento de tristeza eu tô aqui com esse sorriso, eu vim aqui falar em nome de Jesus, eu vim aqui liberar aquilo que o Espírito Santo de Deus ouviu da parte de Deus e quer liberar para a igreja, quer liberar para a sua vida,
porque a mão poderosa de Deus que agiu no Egito, não foi o povo que agiu, foi a mão poderosa de Deus, também agirá por você, também agirá por você. Você pode ter acreditado na sua mente que Deus quer esse sofrimento, em um Deus carrasco. E continuando o exemplo, para a gente voltar para esse exemplo que o Espírito Santo fala, então você pode estar nesse meio, mas a palavra de Deus, e Deus é um Deus de aliança. Não existe traição. Então você vai ter que abandonar esses maus caminhos, reconhecer e se posicionar, fazendo a coisa certa e caminhando debaixo da palavra de Deus, mesmo que alguém não queira caminhar. Porque algo que o Espírito Santo de Deus me explicava esses dias, contra as obras da maldade, ele dizia: Lilian, cada ser humano está escolhendo o que semeia. Qual é a semente que semeia? Está semeando maldade. É por isso que lá em Salmo 91 fala, como vimos no vídeo anterior: você verá os maus sendo castigados. Algo assim, mais ou menos. Porque o castigo vem, a disciplina vem. E glória a Deus se for um castigo. Porque se for a morte, não há arrependimento. Então hoje estamos inseridos em meios que vai, e as pessoas têm o livre-arbítrio, que vai te não condenar a tua prática. Ah, Lili, eu errei muito. Estou debaixo de maldição. Eu transgredi a lei de Deus. Eu pequei contra Deus. Há caminho, há solução. E o caminho é arrepender-se, abandonar os maus caminhos. E Jesus Cristo, por causa dele, teus pecados, as transgressões que você transgrediu da palavra de Deus, e por causa disso está perdoado e perdoada. Mas Jesus diz: não peques mais, não faça mais, não volte para a lama, não volte a comer com os porcos, porque eu, Jesus, já te libertei. É a palavra do Senhor para mim e para você. Há outro exemplo que o Espírito Santo trazia agora. Você pode acreditar que Deus quer esse sofrimento. Eu já ouvi um testemunho de uma mulher que acreditava que apanhava do marido porque, infelizmente, teve uma traição, abandonou o seu lar e ficou com outra pessoa e estava debaixo desse relacionamento, e que Deus queria que ela apanhasse todos os dias. Agora me mostra na Bíblia aonde diz isso. Os nossos pensamentos têm que ser revisados, têm que ser renovados, têm que ser destruídos. E há alguém aqui que foi renovado em seus pensamentos, que conheceu a verdade e verdadeiramente foi livre. Deus me deu liberdade na emoção, no psicológico e no físico. Eu já acreditei em muita coisa que não é o que Deus diz. Aí você vai pegar uma parte do texto e vai dizer: mas Lilian, Paulo e Silas apanhou a vida inteira? Ah, Lilian, mas Jesus apanhou a vida inteira? Esse povo estava sofrendo e esse povo clamou. E eu vou te provar na palavra de Deus que Deus, ele não é indiferente à injustiça. Quando esse povo vai parar nesse ambiente, a mentalidade do faraó favoreceu o povo de Deus. O povo de Deus foi parar naquele ambiente. Por quê? Porque estavam passando por uma escassez. E Deus levantou José para governar. Deus levantou José para administrar. Porque por mais que a sua vida tenha tido muita dor, o que Deus quer dar para mim e para você é unção de governo, de administração, de conquista e de propósito. Ou seja, Deus passando por você para trazer alívio para a vida dos seres humanos, para a vida do seu povo. Porque o plano de Deus não só beneficiou o seu povo, mas o povo do Egito. Agora, este aqui que maltratava o povo de Deus é um outro faraó que não conhece José. E ele começou, eu diria com as minhas palavras, por inveja, porque o povo estava crescendo, a maltratá-los. Ou seja, ele não estava no inconsciente, como os estudos dizem. Não, ele estava super consciente.
E a semente que ele escolheu plantar foi maldade. A semente que ele escolheu plantar foi sofrimento. A semente que ele escolheu plantar, dor, sofrimento, injustiça, aflições, porque o povo estava sofrendo totalmente no seu psicológico, nas suas emoções, na sua área física, familiar. Eu vou estender, porque todos estavam debaixo dessa autoridade, deste ambiente e desse homem mau. Que tipo de homem era esse? Esse é um homem que matou muitos meninos, bebezinhos. A maldade matou os sonhos de muitas mulheres do povo de Deus. A maldade fez muitas mulheres enterrar seus sonhos, mas um sobreviveu. Aquele que seria o libertador, aquele que Deus usaria, mesmo sem saber falar direito, mesmo sendo um fugitivo, mesmo tendo matado uma pessoa, porque não é sobre mim, não é sobre você. E essa palavra Deus me alcançou com ela, porque eu já olhei para mim. Ele disse: não é sobre você, é a minha grandeza, é o que eu quero fazer, e você só vai falar o que eu te mandei falar. O próprio Moisés, você vai ver comigo: oh Deus, vou falar com as minhas palavras. Eu vou falar, o povo não quer ouvir. Mas entenda uma didática aqui no Egito. Tudo que Moisés falava vinha da parte de Deus, e Deus manifestava seu poder e a sua mão. Tudo que Moisés falava vinha da parte de Deus, e Deus manifestava o seu poder e a sua mão. Ou seja, Moisés liberava a palavra, e a mão de Deus agia em favor do seu povo. Eu vejo um Deus aqui que está avisando a Faraó. Ou seja, um Deus que está dando para ele tempo para ele se arrepender, para ele escolher fazer a coisa certa. Mas ele escolheu ser mau. Ele escolheu ser horrível. Ele já vinha praticando maldade há muito tempo. Ciclos de maldade. Ciclos de repetições de maldade. Ciclos que adoecia o povo de Deus. Ciclos aonde ele pensava no seu próprio crescimento, do seu próprio reino, e queria aquele povo escravo. Ele não era um bom líder. Ele não tratava o povo com humanização. Ele estava escravizando. Ele queria dominar. Ele queria continuar tendo o controle. E esse povo, embora alguém dessa época não soubesse a palavra que Deus tinha dito a Abraão, é 400 anos de escravidão. Mas eu vou tirar eles de lá. E eu vou castigar a nação. Deus tinha liberado essa palavra para Abraão, falando com as minhas palavras, que haveria um castigo sobre aqueles que foram mal com o seu povo. Então eu vou entrar no texto para você entender. Esse homem fez muita mulher chorar, que matou os seus filhos, mas um sobreviveu. Mais um sobreviveu. E era quem Deus usaria para libertar o seu povo. É um instrumento nas mãos de Deus. É um instrumento nas mãos de Deus. Moisés, na sua humanidade, mostra para mim e para você, fazendo justiça com a mão. Na libertação do povo, quem agiu foi a mão de Deus. O povo não colocou a mão em nada. Foi Deus trazendo. Esse homem, ele tinha tanta prosperidade, ele tinha exército, ele tinha carruagem, ele tinha muita gente ao seu serviço. E tudo isso Deus tocou e destruiu. Tudo que ele tinha. Todas as áreas, tudo que ele se orgulhava. Eu tenho carruagem, eu tenho muita gente. Vamos trazer para uma empresa. Eu tenho empresa, eu tenho funcionários, eu tenho riqueza, eu tenho lá meu dólar, meu dinheirão lá na conta. Mas eu estou falando de alguém que pratica obras de injustiça, de alguém que maltrata vulneráveis, de alguém que é má na sua conduta, nos seus comportamentos. E isso afere dor e sofrimento na vida de ser humano. E tudo que ele tinha foi tocado. Os carros a qual ele se orgulhava
Ficaram tudo no mar, o mar engoliu. Os soldados, falando com a minha linguagem, os soldados, o seu exército, ficaram tudo no mar. Porque Deus destruiu tudo a qual ele se orgulhava. Porque Deus é um Deus justo. Ele não é injusto. Ele não é injusto. E Deus diz que manifestaria atos de juízo por causa da obstinação de Faraó, por causa da sua teimosia, por causa da sua maldade. Então eu estou aqui para falar para você que sofre, que tem vivido dilemas, enigmas, situações difíceis, que Deus é aquele que te ajuda nessa situação. E para você destruir esse pensamento de que Deus quer que você passe uma vida sofrendo. Não. O seu processo inicial é clamar ao Deus que você diz é meu Deus. O seu processo inicial é clamar ao Deus que é teu pai e diz eu sou teu pai, eu te adotei. Então eu sempre digo pra mim, eu não sou órfã. Alguém pode olhar pra mim, pra você e vai dizer ela não tem pai, ela não tem mãe. Como é que ela vai concorrer com todas essas pessoas que têm pai, que têm acesso, mas não é os humanos. E se você tem esse pensamento, que seja destruído em nome de Jesus, porque isso é orgulho. Os humanos acreditam que têm o domínio das coisas, mas Deus permanece no controle. Deus permanece no controle. Não é os seres humanos. Então a gente tem que tirar esse pensamento, que esse pensamento nos eleva e às vezes nos cega e a gente anda no caminho de escuridão. E você vai romper na área da sua vida se Jesus for a luz do teu caminho. Se Ele iluminar os teus passos. Se Ele for a voz que você vai ouvir. Então o Faraó, diante daquilo que Deus está mandando fazer, sabe o que ele faz? Ele tira, eu vou falar numa linguagem para você entender. Ele tira materiais que o povo precisava para dar os resultados. Veja que maldade. E queria que o povo tivesse os mesmos resultados. Então, você trabalha em uma empresa, você tem, por exemplo, uma verba para fechar contratos, negociações. Aí é como seu patrão tira essa verba e quer que você bata a sua meta. Quer que você entregue o resultado. É isso que aconteceu no Egito. Ele trouxe mais sofrimento diante da verdade, diante da palavra de Deus, diante do que Deus queria. E você pode achar que sofrer é normal. E eu vou te provar agora que esta oração foi uma das orações que o Espírito Santo me ensinou, que eu e você não deve se conformar com o sofrimento. Veja o que Moisés ele fala para Deus. Lá em Êxodo, capítulo 5. Lá em Êxodo, capítulo 5. Sobre o que o Faraó tirou, em Êxodo, capítulo 5. Eu não vou ler todo, né? Verso 7. Ele deu essa ordem. Daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo, para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviços a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Ou seja, ele acabou de dizer que o que Moisés falou, que vem da boca de Deus, é mentira. Então ele desdenhou daquilo que está sendo falado. Veja que tipo de homem. Ele não só tirou recursos para que o povo entregasse os mesmos resultados, como ele aferiu mais trabalho ao povo. Então ele está com o espírito contrário ao propósito de Deus. Ele está com o espírito contrário ao plano de Deus. Então você vai ler comigo a oração de Moisés, que é o mesmo capítulo, sendo que o verso 22. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor,
Por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Ó por quê? Ó por quê? Tá vendo que a gente pode ter esse diálogo com Deus? Porque, irmãos, eu vou trazer aqui um testemunho que o Espírito Santo já me pediu umas 3 vezes. Existem situações que elas são tão difíceis, tão difíceis, tão difíceis, que se Deus não nos tirar dela, a gente não suporta. Porque aflige muito a nossa humanidade, a gente não é anjo. A gente é ser humano, a gente tem carne, a gente sente. Sente a obra da maldade, sente a injustiça, sente o peso da carga. E se Deus não fizer nada, a gente não suporta. A gente é prensado. Por isso que tem um limite de Deus. Então bora lá. Ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Tu tá ouvindo essa oração? Não. Ele tá falando com Deus. Ele tá dizendo que o povo tá sendo maltratado, e tu nada fizeste para salvar o teu povo. Mas não vai ficar assim, porque Deus trouxe eu com palavra aqui, que a gente vai ler Êxodo capítulo 6. E muitas vezes temos esse pensamento errado. Existe um testemunho de uma mulher que, quando um homem mau queria que ela fizesse o que ele queria, ele usava de todo o seu poder e todos os seus recursos. Tipo, nesse testemunho que eu vou trazer pra você. Por exemplo, pegava a chave do carro, não deixava usar o carro, até se submeter a fazer o que queria que fizesse. Aí a mulher tinha que ir de ônibus, não dava satisfação do horário, desligava o telefone, chegava a hora que quer, passava finais de semana fora. E essa mulher vivia num ambiente de tanta opressão. Isso é real. E existem situações piores do que essa que eu vou te contar. Uma parte sobre aquilo que o Espírito Santo ministrou e pediu que eu trouxesse. E essa mulher vivia num ambiente de tanta opressão. E o pior, veja aqui na fala de Faraó, que ele está dizendo, eu estou agindo assim porque vocês são culpados. Vocês estão desocupados, precisam trabalhar, estão muito com a mentezinha desocupada. Então, esse tipo de homem má, na situação dessa mulher, fazia ela se sentir culpada. Dizia que todos esses comportamentos era por causa dela, que fazia isso por causa dela. E ela acreditava e trazia para si toda a culpa, como se ela não prestasse, como se ela não valesse nada. E ela era uma boa mulher. Ela era uma mulher companheira, ela é uma mulher que crescia pelo sucesso tanto do esposo como familiar, sempre sobre o que queria, uma família. No testemunho dessa mulher, ela era uma mulher que tinha Deus, mas ainda não tinha sua identidade fortalecida nele. Esse testemunho é muito lindo. E então era assim, ela se sentia culpada. De vez em quando ela surtava, porque ela vivia em tanta opressão. Aí o que esse homem fazia? Quando ela surtava ou alguém via, aí ele começava, diante das pessoas, é a louca, é a maluca, mais ou menos assim. E para piorar, essa mulher, ela mantinha a lamparina acesa, ou seja, o relacionamento de intimidade, ela não era desleixada, nem na casa, nem no seu relacionamento, me era mal falada. Ela era mal falada nos ambientes. E como era esse homem? Bem-sucedido, muito elogiado. Todo mundo o amava, por exemplo, na empresa que trabalhava. Todo mundo elogiava. Levava os seus vendedores, sua equipe para almoçar. Estava sempre prestigiando a sua equipe. Estava sempre fazendo o que a empresa queria, o que as pessoas da empresa queriam. Mas dentro de casa, era um opressor, era um homem má. Mas essa história não acaba assim. Então, o que aconteceu com a vida dessa mulher?
em um dos processos. Essa mulher começou a buscar mais a Deus. E Deus começou a se manifestar presencialmente com a sua glória de madrugada para essa mulher com a sua palavra. Então ela foi renovando os pensamentos. Ela foi se despertando para a sua identidade de mulher, de filha, de Deus, de que Deus era poderoso, de que Deus estava com ela. E ela começou a se alegrar com as palavras que Deus trazia para ela de esperança. Deus foi dando para ela um propósito que passava por além dela. Deu tudo isso de madrugada, ou seja, algo para ela fazer. E quando ela começou a se fortalecer na palavra, o que aconteceu? Ela não se importava mais com nada do que o homem fazia. E o homem começou a estranhar. Porque não tinha mais domínio, porque não tinha mais controle, porque na cabeça da mulher era assim. Ela tinha certeza que ela fazia o bem. Ela começou a se valorizar. De que era uma boa esposa, uma boa companheira, de que o problema não era dela, porque Deus tirou toda a culpa. Deus disse: a culpa não é sua. Os atos das pessoas não justificam o que elas estão fazendo por você, com você. Porque até a família deste homem má, falava mal dessa mulher. Apoiava Barrabás. Veja que ambiente essa mulher estava. Veja que fogo ela estava. Mas também ouça o que ela se tornou, porque a palavra de Deus a levantou. Quando ela entendeu quem era. Então Deus tirou a culpa. Deus começou a fazer ela se valorizar. Ela se olhou. Ela se enxergou. Eu sou uma boa mulher, eu sou companheira. Eu não tenho nada a ver. Ela começou a pensar: se for embora, ok. Eu tenho certeza, porque se ela fosse uma má mulher e acontecesse o abandono, feito Vasti, desobediente, ela poderia carregar uma culpa, mas não era esse o caso dela. Deus começou a mostrar ela para ela mesma. Então ela foi se libertando de todo aquele jugo que estava sobre ela. De toda aquela infelicidade, porque ela era como Noemi. Ela se sentia infeliz, ela queria viver por conta dos filhos, e ela não pensava em morrer, mas ela não tinha alegria, porque o ambiente que ela estava era muito ruim. Então você não consegue sorrir. Não, Lili, é porque essa mulher tinha uma dependência emocional. Ninguém consegue sorrir dentro de um ambiente desse. Mas quando ela passou a viver nesses ambientes e ela começou a ter a manifestação da glória de Deus, da presença mesmo, ela começou a querer mais. Então Deus restaurou a sua identidade de mulher, Deus restaurou as suas emoções, Deus restaurou o seu psicológico, Deus restaurou o seu físico. Ela vivia em muita somatização, ela se sentia muito cansada, às vezes não tinha vontade de fazer nada, porque ela vivia uma tristeza tão profunda que eu poderia até dizer que ela tinha depressão, mas a depressão não tinha ela, porque a palavra de Deus movimentava ela. E Deus a tirou de tudo isso. E de ela passar tempo com a palavra, a presença de Deus fez ela orar contra o inimigo. E aí começou o processo de libertação desse homem dos maus hábitos e maus comportamentos. Existiu sim um momento que essa mulher se posicionou: eu não quero isso não é um relacionamento assim, e tipos de comportamentos, né, que teve. Eu vou ser bem sucinta naquilo que Deus me pediu para testemunhar sobre esse testemunho. E esse homem do nada foi embora, não disse nada. Essa mulher ficou... Deus a preparou tanto na sua estrutura que ela sofreu. Por quê? Porque a família sempre foi o sonho dela, e foi a área que ela mais se frustrou. Não é? Então ali era uma perda para ela. Ela não queria reproduzir a mesma história dos seus pais, ela queria ir além. Mas ela entendia o livre-arbítrio já, porque Deus a explicou. Ela entendia que o ser humano ele tem escolha, que ninguém fica com ninguém se não quiser. Mas ela orava ao Senhor e ela falava das palavras, né? Que assim como no início de todas as coisas havia trevas, Deus podia trazer mudança. Que assim como Deus mudou a vida dela, podia libertar a vida deste homem também. E foi Deus que trabalhou e trouxe este homem. Resumindo a história... E
a obra está em andamento, mas esses maus comportamentos abusivos, violentos, esses específicos, que eu não estou dizendo todos, foram destruídos. E passou a ser uma pessoa melhor. Mas Faraó, voltando para Faraó, acho que é até aqui, né, Espírito Santo? Faraó, ele mudava de ideia, depois voltava e se comportava do mesmo jeito, com indiferença, com injustiça, né? Vários ciclos, e esses ciclos precisavam ser quebrados. Porque ele estava mexendo com um povo que tem cobertura, com um povo que tem o olhar de Deus, com um povo que Deus não se agrada do sofrimento. Ele permite o sofrimento por um propósito maior. Eu entendi isso com Deus. Por isso que quando eu estou sofrendo, eu digo, algo o Senhor vai trazer, algo o Senhor está me ensinando. Eu não sei, nem todas as coisas eu entendo. Então, nesse testemunho específico, veja, o que libertou essa mulher foi a palavra de Deus. A palavra de Deus dela tirou ela das ruínas, porque ela foi tão destruída emocionalmente, psicologicamente, porque o cenário que ela vivia, e Deus a restaurou, Deus a levantou, como levantou Agar no deserto. Então Deus tem esse poder. Por isso que aqui no Restauração da Alma, eu sempre digo que você tem que passar tempo com Deus. Você tem que ler a sua palavra. Você tem que ouvir a sua voz. Porque no momento certo, a palavra dele gera fé em você. Fé para você orar, fé para você clamar. Por isso que o hábito que eu tenho hoje, em todas as situações difíceis, é ir para Deus. Se você me vê numa situação difícil, eu dizer, não é aquela linha que prega no Restauração da Alma, não. Meu Deus, parece que o mundo vai acabar, eu conversando com meu pai. Tem hora que eu não consigo me ajoelhar, eu simplesmente sinto e choro. Sinto aquela angústia, aquela dor no peito. E as lágrimas caem por conta da obra da maldade. É só para você entender que eu sou humana. Aqui eu falo as palavras de Deus. Mas aqui tem uma humana que sente dor como você sente. Imagina agora alguém que recebe um diagnóstico e que está lutando pela sua cura, usando recursos do médico, usando os seus próprios recursos, está se movimentando para buscar. Mas não tem esperança, cada vez mais o diagnóstico é ruim. Existe uma mulher na Bíblia, que é essa do fluxo de sangue, que ela também tinha esse diagnóstico, que ela também tinha gastado recursos. Mas qual foi a diferença na vida dela? Foi ela ir até Jesus. Então, ouvir a palavra de Deus, ouvir aqui o Restauração da Alma, que esse testemunho dessa mulher, ouvir aqui o que Deus fez por esse povo, gera fé em você. O que seria a fé? É você crer que a sua situação vai mudar, que Deus vai te tirar desse sofrimento. E aí você tem que fazer o que o povo fez, o que a mulher fez, até Jesus, até Deus, clamar, se humilhar, ir aos pés dele. Porque ele disse o processo do movimento: pedi, batei, buscais. Então Jairo, a filha dele podia ter morrido e não ter ressuscitado. Mas ele agiu diante da situação difícil por aquilo que ele ouviu falar de Jesus, por aquilo que ele ouviu falar de Jesus. Ele foi buscar a cura, no meio do caminho a filha piorou, morreu, mas Jesus a ressuscitou. Você está entendendo que você pode estar orando por algo, esse algo não ser restaurado na hora, mas Jesus vai lá, tá com você, vai lá resolver. Ele não disse que ia resolver? Ele vai resolver. É o que ele diz para mim e para você. Porque isso é caminhar com Jesus. E mas existem pessoas agora que estão procurando os médicos, gastando todos os recursos, fazendo um monte de coisa, mas não estão indo buscar Jesus para curar. Acha que é coisa do passado, que hoje isso não existe. Não abrem o seu coração para Deus. Não diz, às vezes você precisa nem ter palavras, é só dizer, tem misericórdia de mim. Você pode estar debaixo de maldição agora. Você já viu maldições familiares de doenças? Pessoas na família sempre morrem com doenças graves. E hoje você também encontra-se assim. A sua família é cheia de doenças graves, cheia de enfermidades.
em alguma área transgrediu a lei de Deus. E há o perdão quando confessamos, entregamos, né? E somos perdoados por causa de Jesus Cristo, somos limpos. E antes que vivíamos debaixo de condenação, somos abençoados por causa da vida de Jesus. Então há esperança para você. Ao único Deus deve ser adorado. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Então, ir aos pés de Jesus, ele te mostrar, inclusive, aonde você está errando, porque você está atraindo, às vezes, o mal, que o mal pode acontecer por uma permissão de Deus, mas às vezes o mal vem por uma transgressão, por uma maldade, por algo que você fez. E aí está vindo. Mas há solução, se aos pés do Senhor clamares a Ele. Porque Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Porque a gente sabe que a mulher do fluxo de sangue foi curada? Porque ela já havia feito tudo da área humana que ela podia. Você acha que Jairo não conversou com algum médico? Ou eu que estou imaginando. Mas ele foi direto aos pés de Jesus. Ele não cogitou, ele não pensou, ele nem se preocupou com o status, porque naquela época, né, sendo bem sucinta, quem confessasse Jesus poderia perder o que tinha, enfim, era mais ou menos assim. Mas ele não quis saber. A vida da filha dele era mais importante do que qualquer coisa que ele tivesse na vida. Então existem pessoas que ouvem falar de Jesus, mas não têm fé nele. Pode dizer que tem, mas não tem. Pode dizer que busca, mas não busca. Busca de todo o coração, reconhecendo ele como único. A palavra de Deus não abre espaço como único Senhor. A palavra de Deus não abre espaço como único que faz o intermédio entre entre você e Deus. É por causa de Cristo que você tem o acesso. É Jesus que está à direita do Pai. Por isso que é aos pés dele que você clama. A Jesus Cristo que está à direita de Deus. A Jesus Cristo que está à direita de Deus. Clame a Jesus pela sua causa. Você está vendo aqui que Moisés falou: o teu povo está sendo maltratado e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Então assim diz o Senhor. Êxodo capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixarei ir e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Guerra espiritual para libertação. Guerra espiritual para que a vontade de Deus, o plano de Deus e o propósito de Deus permaneça. E não o que o mal quer. Guerra. Batalha. E quem ia agir? A mão poderosa de Deus. O povo de Deus não tocou nos egípcios. Foi Deus quem tocou. Foi Deus que trouxe atos de juízo por causa das más obras. Então, verso 2. Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Então Deus é: eu sou o Senhor e o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. É Deus que vai dar a terra, é Deus que vai dar o acesso, é Deus que vai te inserir, diz o Senhor. Aleluia! É Deus quem vai dar a terra, é Deus que vai te dar o acesso, é Deus que vai te colocar na terra, diz o Senhor. Porque ele viu o tempo de escravidão, ele viu o tempo de sofrimento, e o nosso Deus, ele é um Deus
tremendo. Ele verdadeiramente é um pai. Ele verdadeiramente é amor. Ele verdadeiramente tem um olhar de compaixão, de bondade e de misericórdia. Por isso que eu te digo, clame ao Senhor. Clame ao Senhor diante desse sofrimento. Diga para Ele. Explique a situação para Ele. Eu antes não era assim, não. Mas eu comecei a fazer esse tipo de oração. Em momentos na minha vida. Senhor, eu só faço o bem. E só me retribui com o mal. Eu só faço o bem. E só me retribui com o mal. Comecei a dizer para Deus, por exemplo, que eu queria um lar saudável para o desenvolvimento psicológico dos meus filhos e emocional. Como minha irmã deu testemunho, eu também faço isso. De que meus filhos vivam para a glória de Deus, de que eles tenham orgulho do nome de Deus, que Deus tenha um encontro com eles. E essa oração também fiz para com meu esposo. Então, era a mão de Deus agindo, porque os seres humanos têm livre-arbítrio. E eles escolhem o que estão plantando. E era o que Deus disse para mim. Lilian, você continue fazendo o bem. A obra é má, a obra é difícil, a obra oprime, a obra é terrível. Mas continue sendo esposa, mulher, filha, serva, fazendo o bem. E não deixe o diabo mudar a sua essência. Lilian, você é a boazinha? Não, mas recebi amor de Deus. Recebi a Jesus Cristo. Então, por isso que as minhas obras hoje não é mais fruto da carne, do egoísmo humano, de ser amante de mim mesma, mas é o amor que eu recebi de Deus, o amor sacrificial, o amor que você dá amor, mesmo quando pessoas não reconhecem. Você faz o bem. Você faz o bem. Você semeia o bem. E quem quer semear o mal, foi o que o Senhor disse, deixa semear o mal. Porque vai colher o mal. Mas é difícil semear o bem no meio da maldade. É difícil sentar na mesa com Judas, porque ele é um traidor. Porque ele é um manipulador, enganador. Ele é falso, ele chega diante de Jesus, ô mestre, e dá um beijo em Jesus. Ele não está fazendo isso comigo, Lilian, que sou pecadora. E por causa de Jesus tenho fé que vou entrar no céu. E tenho pedido muita ajuda dele para melhorar a cada dia mais e ser o caminho estreito e o caminho certo. Não, ele não fez isso na minha mesa, que sou humana e falha. Ele fez isso na mesa do Filho de Deus. Por isso que Jesus diz, ai daquele que vai me trair. Ele comeu com Jesus, ele andou com Jesus e Jesus só fez o bem para ele. Então é difícil, mas Jesus disse para mim, é possível, porque eu estou com você. A presença de Deus conosco faz a gente semear o que uns estão semeando mal e outros estão semeando bem. Então, uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, vai semear maldade, né? Vai, por exemplo, na questão daquele testemunho. Então, o homem era tão elogiado por todos, tão querido, tão amado, mas era um homem má para sua família. Podia dar o sustento dos filhos, mas o ambiente não só é o que você traz de comida. É o apoio emocional, psicológico, é estar presente, é passear com seus filhos. E não havia isso. Então, esse lar estava... Então, havia um egoísmo. Esse homem, ele estava pensando só em si, em crescer, em vencer. E aquilo que era importante de sua responsabilidade, que era a mulher, a mais frágil, né, diz a palavra, dessa relação, os filhos, a sua casa era totalmente negligenciada em questão de várias coisas, mas tinha... Eu vou ser bem sucinta no testemunho. Então, veja, nem sempre uma pessoa que você olha bem-sucedido quer dizer que essa pessoa é uma pessoa do bem. Não se engane, peça a Deus discernimento. Porque veja o que estava por trás de toda essa camuflagem.
Na empresa, o mais elogiado. Na empresa, o mais amado. Na empresa, o mais ovacionado. Na empresa, agradava a todo mundo. Mas em casa, era um homem mau. Na casa dessa mulher, era um homem mau. E isso é egoísmo, isso é ser amante de si mesmo. Isso é várias coisas. E Deus, ele não tem prazer nisso. Essa mulher poderia ficar lá, suportando as obras, não. Deus a levantou e ela começou a lutar do jeito certo. E Deus, veja só, Deus dava sempre palavras a essa mulher. Por isso que ela nunca desistiu. Porque ela estava sempre debaixo de uma palavra. Não é, ela pensou assim, não. Ela exercia o perdão, a misericórdia, a bondade, diante das coisas que Deus estava trazendo, e Deus sempre liberava uma palavra para ela. É só para... Por isso a importância de você passar tempo com Deus. Não é algo que você decide, eu vou fazer assim. Não, porque você não consegue. Você pode ir até um tempo, mas chega uma hora que você não suporta. Sem Deus, essa mulher jamais suportaria. Sem Deus, essa mulher jamais se levantaria. Então, esta mulher viveu a mão poderosa de Deus. Essa mulher viveu milagres extraordinários. Essa mulher, ela sentiu a presença de Deus, a sua glória, o seu amor, o seu cuidado. E ela viu, naquele momento, diante daquilo que Deus estava mudando nos circuitos da sua mente, que Deus era o suficiente na sua vida. Que ela não podia obrigar ninguém a ficar. E também não podia obrigar quem queria sair. Você entendeu? Entende? E isso é estrutura. Não que ela não sofresse, etc, né? Pessoas sofrem. Então Deus está dizendo quem Ele é. E quando você se agarra aí nisso psicologicamente, você pensa, perdi esse emprego. Deus tem algo melhor. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele me ama, né? E aqui você faz a autoanálise. Eu não, por exemplo, eu era muito certa no meu trabalho, entregava os resultados, chegava no horário, então eu tinha certeza da minha conduta, meus hábitos, né? Fazia para a glória de Deus. Então, se você perdeu o emprego porque houve ali uma injustiça e assim permitiu sair, ou um corte, ou uma situação inesperada, você tem que crer que Deus tem o melhor para você. Porque Ele é aquele que cuida de mim e você. Ele é fiel à sua palavra. Quando Ele diz, eu estou com você, Ele realmente está. Quando Ele diz, você habita em mim, você confia em mim, eu te protegerei, Ele realmente protege. Então, eu também ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Deus diz o que vai fazer. Veja só. A oração de Moisés é: e tu não fizeste nada para livrar o teu povo. Ó Deus dizendo: eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel, isso é palavra, ainda não está havendo a manifestação. Eu sou o Senhor, isso é promessa. Eu sou o Senhor e não vai demorar, porque Deus executaria a sua palavra. Eu sou o Senhor, vou tirá-los. Ó Deus dizendo, ele disse que Deus não estava fazendo nada para livrar o povo. Aí Deus está anunciando para Moisés o que irá fazer. E pede para Moisés anunciar ao povo. Eu vou tirá-lo dos trabalhos pesados do Egito. Vai tirar toda a carga pesada. Vou livrá-los da escravidão. Faraó que queria que o povo continuasse a ser escravo, mas haveria libertação. Não seria mais escravos. Vou resgatar vocês com... E Deus ainda diz o que vai fazer. Vou resgatar vocês com braço estendido. É como ele te dá a mão assim. Ele fez isso várias vezes comigo.
É por isso que você me ouve falar aqui dele. Que ele é o amor da minha vida. Que ele me tirou do poço que os meus antepassados me apresentaram. Ele curou o fluxo de sangue, né? Na minha vida, toda a minha área emocional, psicológica, para que eu desfrutasse de saúde e bem-estar, mesmo passando por aflições. Ele teve misericórdia de mim em vários momentos. Ele me viu no deserto, ele me deu a mão, ele me deu uma direção. Então eu tenho, assim como Jacó, que lutou com o anjo, né? Com o próprio Senhor, eu diria. Eu lutei pela minha família nos processos que eu vivi, né? Eu não aceitei entre aspas, porque eu aceito a vontade de Deus. Mas na oração eu disse que ele podia fazer se ele quisesse. E lutei ali em oração, não era fisicamente. Fisicamente era fazendo o bem e mantendo a minha rotina, que era a minha essência. O meu jeito de ser, eu não mudei o meu jeito de ser, mesmo com obras mais. Lutei para que ele salvasse a minha família, para que ele trouxesse saúde e bem-estar, para que ele trouxesse luz, para que ele trouxesse libertação, para que ele nos fizesse ir além de onde meus pais foram, para que ele destruísse os decretos que estavam sobre as gerações que vinham antes de mim e que a partir de mim não acontecesse a mesma coisa. Pedi perdão pelos meus pecados e fui perdoada, assim como o homem no tanque de Betesda, quando Jesus te estende a mão e ele te tira ali daquela vida que você tomou a direção errada. Então eu tenho muita história com Jesus, ele realmente me estendeu a mão e Deus está dizendo aqui, ó, vou resgatar vocês com o braço estendido, é como ele te dá a mão, e com grandes manifestações de juízo. Manifestações de juízo, ou não houve arrependimento, não houve mudança, continua fazendo maldade, aí Deus iria trazer o seu juízo. Irmão, não fique debaixo do juízo de Deus, não. Ele é bom, ele é misericordioso, mas ele não é injusto. Imagina alguém que tá ali, ó, violentando uma criança, um adolescente, um idoso. E Deus tá vendo, essa pessoa não se arrepende, continua ali fazendo a mesma coisa. Aí você acha que Deus não vai agir? Não aceite o estrupo. Não aceite a violência. Mas chore aos pés do Senhor. E peça a Ele socorro. Porque Ele vai te estender a mão. Eu não sei quem Ele vai usar, porque às vezes, né, as pessoas estão tão vivendo sobre ameaças. Essa mulher, ela já viveu sobre muita ameaça, como a gente falou um pouco aqui. Esse povo também está debaixo da ameaça. O faraó está usando todos os seus recursos para os maltratar. Então, muitas pessoas estão assim, sob muita ameaça, psicologicamente destruídos ou destruídas. Eu não conheço muito como é viver debaixo de uma violência, né? Como é viver debaixo de um estupro, por exemplo. Não passei por essas aflições, mas já ouvi testemunhos como o da Joyce Meyer, como de outras mulheres também, que passaram por isso, né? A Sandra Alves, com 8 anos, se eu não me engano, também viveu situações assim de violência física, psicológica, nova, e hoje é uma mulher cheia da presença de Deus, ambas, que Deus restaurou sua identidade, seu emocional, seu físico, e colocou elas em uma terra de Canaã. O que é uma terra de Canaã? Joyce Meyer tem uma família, Joyce Meyer tem filhos, e os filhos dela não vivem o passado que ela viveu. A Sandra Alves também. Então, Deus é essa pessoa. É essa pessoa que gera em mim e você esperança. Porém, a gente não pode parar de se movimentar. Mesmo que você não possa fazer nada, posicionamento não tem a ver com, às vezes, você fazer alguma coisa na situação. Porque aqui era Deus com a sua mão. Posicionamento, orar é um posicionamento. Eu vou clamar a Deus. Jejuar é um posicionamento. Dar uma festa ao rei é um posicionamento físico. É uma estratégia física que Deus deu a Esther. Então, por isso do relacionamento. Porque quando você vai até Deus, você vai com os seus ouvidos abertos para escutar. E Ele vai te dizer, você está orando, está dizendo, Senhor, não aguento mais.
É muita maldade. E o Senhor não está fazendo nada. Faraó está aí, ó, se gabando, se achando, e tome sofrimento, e tome sofrimento. Aí Deus está dizendo, pois você agora vai ver. É o que ele está dizendo para Moisés. Ele está anunciando a Moisés o que vai fazer, que vai tirar o seu povo daquela situação e que manifestaria atos de juízo. Porque o homem não quis ouvir. Porque o homem está praticando maldade. Porque o homem está trazendo dor e sofrimento. E eu glorifico a Deus, porque Jesus é aquele que nos estende a mão e nos tira do sofrimento. Jesus é a nossa esperança. Jesus é aquele que está intercedendo por mim e por você diante do Pai e dizendo, ó, o sofrimento de Lilian, ó, o sofrimento de Maria, ó, o sofrimento de José, ó, o sofrimento de Marta, ó, o sofrimento de Lázaro, ó, o sofrimento de João, ó, o sofrimento de Pedro, ó, o sofrimento de Paulo e Silas. Olha o sofrimento do teu povo. E Deus está dizendo, eu vou agir. E é com mão poderosa que vocês vão sair. Porque há um fechamento de ciclo, há um fechamento há um nunca mais de Deus. Eles nunca mais seriam maltratados por esse faraó. Porque Deus arrasaria Faraó. Tudo a qual o faraó se orgulhou, Deus mexeu. Tudo a qual o faraó se orgulhava, Deus mexeu. Porque o homem sem Deus não é nada. O homem é alguma coisa com Deus, porque Deus é poderoso e a sua presença é poderosa. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Então Deus está dizendo para o seu povo, para mim e para você, você saberá que eu sou o seu Deus. Você saberá que eu sou o seu Deus. Você saberá que eu sou o seu Deus. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó. Darei essa terra a você como herança. Eu sou o Senhor. Então ele é o Senhor da situação. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor da tua história. Então confia nele, porque nós veremos que ele é o nosso Deus. E ele vai nos dar Canaã. Canaã é uma vida que eu e você não teve. Você pode ter tido uma vida como José de sofrimento. Mas Deus o posicionou para governo, para administração, para ajudar outras pessoas. E hoje, trazendo um exemplo que nós falamos da Joyce Maia e da Sandra Alves, porque elas dão esse testemunho publicamente, por isso que eu estou falando, né? E eu não posso dar o nome da outra pessoa e dos envolvidos, porque assim Deus não me autorizou e eu precisaria da autorização das outras pessoas também. Vocês saberiam que aí eu os levarei, a gente já falou. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Irmãos, eles estavam sofrendo muito. Muito. A gente não pode criticar. Existe um momento assim, tudo que eles queriam é que uma palavra daquelas palavras se cumprisse imediatamente. Porque eles já não aguentavam mais. Eles estavam debaixo de muita opressão, de muita dura servidão, debaixo de angústia, de tristeza, de maltratos. Veja, desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor falou a Moisés, dizendo: vá e diga a Faraó, rei do Egito, que deixe que os filhos de Israel saiam de sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. No entanto, o Senhor falou a Moisés e a Arão e lhes deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito. Deveriam tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Veja, independente se Faraó, independente se o povo não quisesse ouvir, Moisés recebeu uma ordem e ele tinha que falar as palavras de Deus, porque Deus era quem executaria
as suas palavras. Então, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.